Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Muito legal poder, mais uma semana, encontrar com vocês aí para a gente poder conversar, bater papo e juntos, né, refletirmos um pouquinho sobre essa cosmovisão cristã, sobre a Bíblia, como a gente fala, né, mesmo sem citar, sempre presente nas nossas conversas. E hoje, num episódio muito especial do Roda Bíblica, tenho certeza que os participantes estão muito felizes com isso, e você que nos assiste, certeza que vai ter também uma oportunidade de refletir, de pensar, de aprender um pouquinho mais. Vou apresentar meus parceiros aqui na condução do Roda Bíblica. E aí, Marcão, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma semana. Como é que você está? Tudo bem, boa noite aí. Obrigado e muito feliz por esse episódio de hoje. Foi para isso que a gente fez esse podcast. E muita alegria aqui poder ter essa conversa hoje, participar dela. Muito bom, Marcão. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão. Prazer estar contigo de novo, curtindo férias, né? Você tá até com um sorriso maior, assim, ó. Oh, tá nada, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Dia muito especial para a gente. É isso. Roda Bíblica Podcast aí. A Bíblia é sempre presente aqui nas nossas conversas, e hoje, com certeza, mais um dia com uma conversa bastante interessante aqui para os ouvintes e para a gente. Sim, sem dúvida. Vinícius, já aproveita, cara, já passa os nossos endereços eletrônicos aí, como é que a galera encontra o nosso trampo. Bom, se você está ouvindo ou assistindo ao Roda Bíblica Podcast, você provavelmente jogou no YouTube na busca @Roda Bíblica Podcast, Roda Bíblica Podcast no YouTube, ou no Spotify, ou no Deezer, a Roda Bíblica Podcast, muito fácil de nos encontrar. Sempre jogando Roda Bíblica Podcast nos encontra. No Instagram, @Roda Bíblica Podcast é o meio mais fácil de ter contato com a gente. Você manda uma mensagem, a gente está lá pronto para te responder, consegue ver todas as pessoas que nós já entrevistamos anteriormente. Busca lá, você que chegou aqui por causa de hoje, busca ver quem a gente já entrevistou anteriormente, várias conversas muito legais com pessoas com várias opiniões diferentes, mas, como a gente sempre fala, a Bíblia é sempre presente. Então, no Instagram, @Roda Bíblica Podcast, no YouTube, no Deezer e no Spotify, você encontra a gente muito fácil. Muito bom. Marcão, sua vez agora, cara. E, ó, acho que nós estamos no episódio 28, 29, eu não tenho certeza, mas acho que nunca foi tão fácil apresentar o nosso convidado. Vai lá, por favor. Pô, que legal, cara. Que prazer a gente poder estar aqui. Nossa convidada, né, que é formada em História, já foi deputada estadual e também ministra do Meio Ambiente, né? Acredito que uma das mulheres mais importantes aí, mais relevantes do nosso país, foi candidata a presidente da República e cristã também. Então, o Roda Bíblica hoje tem a honra de receber aqui Marina Silva. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Vamos estar aqui com vocês também. Muito bom, Marina, obrigado pelo carinho. Eu combinei com os meninos, da gente não ficar aqui também revelando voto, né? Não precisava dessas coisas, né? Mas esse negócio do voto impresso passar e eu escrever seu nome 4 vezes lá, você ganha 4 votos? Enfim, eu sei que você não faria isso, mas fico muito honrada de saber que o seu coração repetiria 3 vezes. Uma pena que não ia valer, mas se pudesse, já colocava tudo lá. Marina, para a gente começar, bom, é óbvio que vai ser difícil a gente não passar e não falar sobre essa questão da política, do momento, mas eu queria fazer um retrocesso, inclusive, na sua vida. Assim, como é que essa questão da política, Marina, entrou na sua vida? Como é que isso aconteceu com você? Olha, eu acho que a política entrou na minha vida muito cedo, porque eu sempre divido a política em ação política institucional e a ação política cidadã ou social. E a ação política cidadã, social, entrou muito cedo. Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos, num curso dado pelo padre, o Frei, na verdade, Clodovis Boff, e nesse curso
eu entrei em contato com os princípios da teologia da libertação, e a partir daí, na época eu morava num convento, eu queria ser freira, na verdade era um pré-noviciado, e a partir daí eu me apaixonei pela ideia de servir a Deus no Vale. E começou tudo ali, mas eu só fui entrar na política institucional em 86. Isso foi por volta de 76, quando eu conheci o Chico Mendes e o padre Clodovis Boff, e em 86 foi que eu entrei na política institucional, saindo candidata pela primeira vez a deputada federal constituinte, para tentar ajudar a escrever a Constituição Cidadã do nosso país aos 26 anos de idade. Mas a política sempre foi presente desde muito cedo, porque eu acho que a gente, como sujeito político, a gente sempre está contribuindo, seja de forma consciente ou inconsciente, de forma, digamos assim, ativa, proativa, livre ou alienada, mas você acaba fazendo sempre o jogo político seu ou de alguém. Maravilha. Pô, a gente, é o que o Zeca falou, a gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, Marina. Eu tenho uma característica aqui nesse podcast de ser o cara que faz perguntas um pouco mais complicadas e tal, assim, que tem coragem de falar. Tem uma coisa muito engraçada que eu queria que você dissesse se você concorda comigo, né? Na última eleição, pelo menos na minha opinião, você era candidata melhor preparada para o cargo. E o que acontece? Algumas pessoas eu vi dizendo, falar assim, olha, me parece que eu não consigo enxergar a Marina como presidente, assim, eu não consigo entender que ela tenha esse perfil. E quando eu vi algumas pessoas falando isso, me pareceu que a lente que estava por trás dessa fala era o machismo. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que eles não conseguiam enxergar uma mulher ali, que o problema era a coisa da mulher. E aí tentavam dizer outras coisas, mas meio que dizendo isso. E assim, a maioria das coisas que diziam não tem nada a ver com o cargo de ser presidente. Falar, acho que a Marina fala muito baixo, acho que né? E aí você fala, poxa vida, mas isso não tem nada a ver com a escolha para um presidente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até se você concorda com essa minha percepção. Bem, eu concordo que tem um recorte, sim, de preconceito pelo fato de ser mulher, de preconceito pelo fato de ser uma pessoa de origem humilde, preconceito por ser uma mulher preta, preconceito, às vezes, até por ser uma mulher de origem humilde, preta e evangélica, para alguns. Então, quando somava tudo isso, algumas pessoas sempre racionalizavam, inventavam alguma desculpa, mas essas lentes, com certeza, em muitos casos, estavam presentes. É claro que existiam aqueles que também não votavam por uma escolha política, ideológica, partidária, de outras naturezas, né, que até, no fundo, poderia simpatizar, mas tinha um outro recorte político, um outro interesse que estava mediando essa relação. Mas eu mesma ouvia muito isso, né? Que você tem que ter mais, sei lá, força. Até o meu biotipo era colocado em questão pelo fato de ser uma pessoa aparentemente frágil. E eu sempre dizia que um presidente da República tem que ter competência para saber manejar e liderar as competências que você precisa que estejam em torno de você. Você tem que ter força e autoridade moral para poder ocupar esse cargo, essa função. Porque de gente que acha que vai governar na base do grito, da imposição, né? A história está cheia dos exemplos, inclusive dos péssimos exemplos, né? Nós tivemos um presidente da República que queria demonstrar o tempo todo que era forte, que mandava, que fazia, que acontecia, que entrava num jet ski e ia à velocidade da luz,
e que nem por isso deu conta do recado e acabou saindo de lá. Nós tivemos um caso de uma presidente da República que também era identificada com o estereótipo de quem tem força, de quem faz, bate na mesa, e nem por isso conseguiu, levar o mandato. Não é uma questão de força, é uma questão de você encontrar força naquilo que, de fato, é o que deve sustentar um presidente da República. Os seus atributos em termos da sua coragem moral, da sua competência para manejar as diferentes situações com as quais você vai se deparar e, sobretudo, a capacidade de articular um programa de governo e fazer um governo programático. Quando você tem um governo com base em programa, você não precisa governar com base na suposta fama de ser isso ou aquilo outro. Marina, nas eleições sempre voltam, já que todo mundo entrou já no assunto eleições aí, nas eleições sempre voltam um assunto religioso, a religião que a pessoa professa ou não, e sempre falam da Marina ser cristã. Só que a Marina não vende essa imagem. Eu, em particular, acho muito legal, não busca votos por causa disso. A gente vê vários candidatos aí que se intitulam uma coisa ou outra, ou às vezes nem professam tal fé e usam a fé cristã. Os evangélicos, principalmente nas últimas eleições, tiveram bastante influência no resultado das eleições com o que aconteceu. Eu queria entender de você como você enxerga isso e se muda alguma coisa em como Marina Silva se porta para os próximos anos. Bem, a ideia de não fazer a instrumentalização da fé pela política e nem de deixar instrumentalizar a política pela fé, isso me acompanha ao longo da vida, como eu falei, desde a época da teologia da libertação. Eu trabalhei durante muito tempo nas comunidades de base, em várias frentes dos movimentos sociais, e nunca fiz essa instrumentalização. Quando eu me converti à fé cristã evangélica, eu já era senadora, isso foi por volta do final de 96, e mantive a mesma postura por entender que o importante é que você esteja ali para defender os interesses de todos os cidadãos. E até biblicamente falando, quando você se sente uma pessoa abençoada, você vai ser um abençoador. E você não vai perguntar a quem você vai ter a oportunidade de abençoar com o seu trabalho, com a tua postura. E foi isso que eu sempre fiz ao longo da vida. Nunca escondi minha fé e sempre deixei muito claro as minhas posições, e isso muitas vezes desagradando os dois lados, o que é muito complicado, porque existe um grupo que quer que você diga o que ele quer que você diga, que você vai governar talvez só para os evangélicos, que você vai impor os valores e a fé por uma lei civil aprovada no Congresso Nacional, E eu, como diz no Norte, eu não sou besta para dizer que eu vou revogar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se a gente pudesse colocar o cristianismo para as pessoas a partir de uma lei civil aprovada nos fóruns civis, de deliberação das leis, Jesus com certeza não teria ido para o Calvário, ele teria ido para o lugar de César. Mas, como não é por força nem por violência, pelo meu espírito, então a gente olhar para esse lugar e saber que você não vai impor a tua fé, os teus valores a ninguém, que você vai defender aquilo que é o legado, até mesmo dos evangélicos, em relação à reforma protestante, que foi do estabelecimento do Estado laico. O Estado laico é um legado da reforma protestante, foi a partir daí que nós separamos igreja de Estado, que nós começamos a ter serviço de saúde prestado por civis, provimento de educação prestado por civis, avanço nas universidades, e agora a gente vai retroagir?
Então, você, como deputado, como presidente, governador, você é um cidadão trabalhando para todos os cidadãos, independente de crença, independente de cor, independente de questões econômicas e independente de orientação sexual. Todas as pessoas, todos os cidadãos têm direito ao provimento, né, de serviços públicos de qualidade, independente da sua fé. Marina, é muito interessante isso que você comenta, né, de não ter como impor a fé através de lei, mas parece que não é isso que o pessoal pensa, né? Muito pelo contrário, quer mesmo é que não tenha diálogo, põe lá de cima para baixo e olha, todo mundo que aceite e que se vire aí, o que vai completamente contra toda essa história do pensamento cristão, tudo é muito doido a gente pensar nisso, né, em como as coisas estão diferentes. Sim, eu acho que até mesmo a história, a trajetória do povo evangélico que sofreu perseguição, que sofreu preconceito, e muitos até ainda sofrem em vários lugares do mundo, a gente, enfim, tem situações muito difíceis, e de repente você se coloca no lugar do opressor. Jesus Cristo sempre se colocou no lugar do oprimido. E ele sempre escolheu os mais vulneráveis, os mais frágeis, para comparar-se a essas pessoas e a essas situações. Né? Jesus Cristo ele fala para a gente, né? Olha, quando você quiser conversar comigo, vai num palácio, vai num banquete, vai em algum lugar, isso aqui. Não, ele diz assim, olha, vai nas prisões, vai nos hospitais, vai onde tem gente passando fome, e é ali que você vai me encontrar, é ali que você vai fazer essas coisas para mim. Porque a Bíblia é toda coerente, né? Quando o livro de Provérbios diz, abre a tua boca a favor do pobre, do oprimido, do necessitado, de todos que se encontram em desolação, né? Ele está dizendo que é esse lugar que nós ocupamos. E é muito interessante a gente ver isso, né? Porque o rei Salomão, que poderíamos dizer, tinha tudo para ser um menino mimado, porque o pai deixou o protótipo do templo tudo pronto para ele, tudo foi muito, né, arrumado, diferente de Davi, que teve que literalmente enfrentar gigantes, né? Mas o que consagrou Salomão não foi, digamos assim, só a sua sabedoria. O que consagrou foi ele ter cumprido esse preceito de abrir a boca a favor do pobre e do necessitado, de fazer justiça aos injustiçados, quando ele faz o julgamento de duas mulheres prostitutas pobres que estavam em uma questão em relação à morte da criança. Todo mundo, a maioria das pessoas conhecem esse episódio. Eu fico imaginando a quantidade de príncipes, a quantidade de grandes criadores de ovelha, de gado, de artífices, de, enfim, escribas que estavam na fila para ter ali a sua causa julgada pelo rei. Eis que ele prioriza como um dos seus primeiros atos para entrar na história como símbolo de sabedoria, a defesa de duas mulheres pobres, prostitutas, que eram as mais desprezadas e que as mais que sofriam preconceito. E é exatamente aí que ele consagra o princípio de fato, não é, priorizar ficar do lado do mais frágil, sem fazer acepção de pessoas. Legal. Marina, uma coisa que eu acho que ficou mal entendido por algumas pessoas em relação a você, dizem por aí que falam assim, eu deixei de votar na Marina quando eu fiquei sabendo que ela era a favor do aborto. Ficaram, né? Eu escutei umas falas mais ou menos assim, e sendo que, na verdade, eu acredito que você foi vítima de fake news, né? Porque o que você falou não era isso, né? Você colocou uma linha assim de que a sociedade pode escolher, pode votar, né? A sociedade tem uma liberdade para votar, para tomar suas escolhas, igual aquilo que a gente estava falando, né? O candidato evangélico, ele governa também para quem não é evangélico, né? Então ele não pode impor
a sua fé, né? E eu lembro muito bem, assim, tá muito gravado na minha memória, o Silas Malafaia fazendo campanha contra você na televisão, e ele dizendo assim, olha, a minha candidata era a Marina, até eu ver que ela ficou em cima do muro e disse que e não foi contra o aborto, não sei o que lá. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a tua posição, e inclusive o que ficou entendido pelas pessoas que, na verdade, não era isso, que você foi meio que vítima de fake news também, né? Aliás, essa questão das fake news, né, Marco? Eu costumo dizer que as fake news foram inventadas contra mim aqui no Brasil, principalmente em 2014, mas começaram já um pouco em 2010, inclusive com episódios dessa natureza. O Trump só aperfeiçoou o sistema lá para ele, mas elas foram inauguradas comigo, a violência política, a desconstrução. Foi um processo de aniquilação, de tentativa de aniquilação da minha biografia, da minha história, em várias frentes. E, naquela oportunidade, o que surgiu foi essa questão do debate em relação à questão do aborto. O que acontece? Quando você tem casos de estupro, quando você tem caso de crianças que têm o risco de não ter o cérebro, então a lei brasileira já assegura o direito a fazer a escolha, não é, de abortar ou não. E eu dizia o seguinte, se for para ampliar para além do que já existe na lei, que está consignado na lei, eu não defendo que seja uma votação apenas pelo Congresso. Se for para ampliar, que seja feito um plebiscito. Aí, o que é que os distribuidores de fake news faziam? Diziam que eu estava defendendo que, se eu fosse eleita, eu iria convocar, não é, um plebiscito para colocar o tema em questão. E eu sempre dizia, o debate não é esse debate do ódio, em que você só rotula as pessoas, você tem que entrar no mérito das questões. Existe um dado de realidade de milhares e milhares de pessoas que perdem a vida, que ficam sequeladas em função do aborto, e de que o debate precisa ser feito envolvendo, inclusive, questões de saúde pública. Eu sou contra o aborto, eu sempre dizia, e é o que eu continuo dizendo, mas eu não advogo que uma pessoa que passou por uma situação traumática dessas, que ninguém vai fazer aborto como método de contracepção, anticonceptivo, não é? Que seja colocada numa cadeia. Essa pessoa precisa de atendimento de saúde, precisa de ser cuidada. E isso tudo era descontextualizado e colocado nos termos em que você acabou de colocar. E é muito interessante e muito triste ao mesmo tempo, porque as pessoas, algumas repetiam isso desinformadamente, porque recebiam essas mentiras muito bem trabalhadas, mas existiam aqueles que sabiam que não era isso que eu estava propondo, e elas deliberadamente mentiam, faziam fake news, criavam uma licença, existe a licença poética, uma licença bíblica para mentir, uma licença bíblica, que não existe essa licença, né, entre aspas, para poder atacar. Agora, eu sempre pensava, né, aprendi com o rei Davi, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Né? O ungido do Senhor, Deus trate dele, porque todas essas calúnias que estão sendo feitas, se existe uma pessoa que sabe do meu coração, que me conhece em altura e profundidade, é Deus. Então, nesse aspecto, eu me sentia muito tranquila, porque eu sabia o que eu estava dizendo. Agora, o que eu não posso fazer é esse discurso do ódio. A questão do aborto é uma questão complexa, envolve questões de saúde pública, questões filosóficas, questões de natureza ética, questões de natureza cultural, social, política. Por isso que o debate tem que ser feito na forma, digamos, o mais profundo e menos de rótulo possível. E assim foi em relação à questão da maconha, também fui acusada da mesma coisa,
e quando eu era perguntada, dizia que, de fato, é um problema grave, né? Os mecanismos que nós temos em relação ao tratamento da drogadição não dão a resposta, é só a gente olhar para o que acontece nas cracolândias da vida, e que era preciso tratar isso também como uma questão de saúde pública, e que nos países em que esse tema foi colocado, também, numa grande quantidade, foi através de plebiscito. Então, eu achava que deveria ser um plebiscito, porque é uma coisa, são 513 deputados e 81 senadores, outra coisa é um debate envolvendo toda a sociedade brasileira. E aí alguém me perguntava, e se passar o plebiscito, você vai vetar? Seria uma hipocrisia dizer que ia auscultar a sociedade e depois vetar, certo? Até porque quem dizia que eu ia convocar estava completamente equivocado, porque se conhecesse um pouquinho da Constituição e das leis, quem convoca plebiscito não é o presidente da República. Quem faz isso é uma decisão do Congresso. Ô, Marina, não tem como a gente não falar de pandemia. A gente ainda está vivendo aí tempos pandêmicos e bastante gente ainda morrendo no Brasil inteiro. O atual governo foi acusado ou relatado várias vezes de não se solidarizar com as mortes que teve, não se solidarizar com as famílias que perderam aí mais de 530, 40 mil aí pessoas que morreram e as famílias. Olhando para tudo isso, como que deveria ser a atitude de quem está na frente de tudo isso, ainda mais que a gente tem várias lideranças evangélicas e tudo mais à frente de cargos também no nosso governo? Com certeza, a pandemia no Brasil é considerada uma das piores conduções de todos os governos que foram democraticamente eleitos no mundo, que são democracias eleitas. O Brasil é considerado um dos piores exemplos de condução da pandemia. Nós até tivemos países que começaram com uma postura negacionista, como foi o caso do Reino Unido, e é um primeiro-ministro conservador, e depois reconheceu a natureza e a gravidade do problema, se colocou à dianteira do problema, não só fez isolamento social, não só fez lockdown, mas todos os esforços foram evitados para que se conseguisse uma vacina, e uma vacina de qualidade, para enfrentar estruturalmente o problema. Então, o presidente Bolsonaro, ele, o tempo todo, minimizou o problema, negou o problema, foi incapaz de aprender e colocar em prática as boas soluções que vinham sendo criadas daqueles que entraram em situação de colapso antes de nós. Nós tivemos o caso da Espanha, nós tivemos o caso da Itália, nós tivemos o caso da Coreia do Sul, nós tivemos várias situações que nos possibilitou aprender com essas situações para não repetir os mesmos erros. Mas o presidente negou o que dizia a ciência, a Organização Mundial de Saúde, a comunidade médica, e apostou no que ele chamava de imunidade de rebanho. Na prática, era o seguinte: o importante é a economia. E vai ter, sim, perdas de vida, as pessoas vão se contaminar e, naturalmente, vão criar algum tipo de processo de imunização naturalmente, sem se importar com a quantidade de vidas e de pessoas enlutadas, que nós poderemos chegar, os especialistas dizem isso, a mais de 600 mil pessoas que poderão perder suas vidas em função da Covid. E ainda dizia que era nhenhenhê, ainda dizia que mimimi, que as pessoas estavam chorando à toa, não tinha uma postura de solidariedade, estimulava não uso de máscara, aglomeração, o tempo todo fez isso. Foi a pior condução. Agora, pior do que isso, é a gente descobrir que o governo criou dificuldades para comprar vacinas lícitas, comprovadamente eficazes, e que estavam se dispondo, criando burocracias e mais burocracias, e criando facilidades e mais facilidades para vacinas de procedência e com processo duvidoso, em troca de propina de $1 por vacina,
trocando vidas por propina. E isso a CPI está mostrando, e o governo sabe que tem provas muito consistentes, depoimentos muito consistentes, e que eles foram, inclusive, obrigados a cancelar os contratos que estavam em curso com entidades fantasma, envolvendo figuras religiosas duvidosas à frente desses processos. Tudo isso é o que a CPI está desvendando. Então, a pior condução, falta de humanidade, falta de ética pública, falta de competência, falta de responsabilidade e falta de humanidade. Porque você olhar para tantas pessoas enlutadas, né? E dizer que esse negócio de ficar chorando, quando é que vai parar com esse negócio de choradeira? Nós temos o direito de chorar os nossos mortos, né? E obviamente, que nenhum governante de plantão vai mandar no nosso sentimento, na forma como nós sentimos saudade, na forma como nós sentimos as perdas. E é claro que ele minimiza tudo isso, porque ele sabe que, no fundo, ele tem grande responsabilidade, porque a ciência já está mostrando que, se todos os procedimentos tivessem sido tomados, se a vacina tivesse adquirida no tempo certo, né, nós teríamos evitado algo em torno de 390 mil mortes, quase 400 mil vidas teriam sido poupadas. Diante de todo esse cenário, Mariana, que você colocou hoje, nós tivemos um episódio muito marcante, né, lá em Brasília, que foi a tanquiciata, né? Não sei nem se existe essa palavra aí, mas tem aparecido, né? Gostei da ideia. Eu queria que você fizesse um comentário político sobre isso, Mariana. Que mensagem que isso passa, assim? A mensagem é a pior possível. Porque os treinamentos que são feitos pelas Forças Armadas faz parte, e eles sempre existiram. Agora, vamos olhar para o contexto. Por que em outros governos de diferentes partidos, de diferentes espectros ideológicos, em tempos de normalidade democrática, mesmo com todas as nossas dificuldades, nunca se teve uma cena como essa? Agora, vamos olhar para o contexto. Um presidente que o tempo todo defende a ditadura, o tempo todo é contra o Estado democrático de direito, afronta as instituições, a autonomia dos poderes, vai fazer esse treinamento na frente do Palácio. Mas vamos estreitar mais ainda as coisas, porque exatamente na semana, né, seguinte ao grande confronto do presidente ter afrontado a Constituição, o cidadão, no seu direito de escolher seus governantes, dizendo que, se não tiver voto impresso, não haverá eleição livre para a escolha do presidente da República, e que afronta o Supremo, afronta o TSE e as autoridades eleitorais. Por que as Forças Armadas se presta ao uso político e simbólico nessa semana tão crucial? É lamentável, é deplorável que isso esteja acontecendo, porque vamos imaginar, e a gente torce para isso, para que a inteligência do alto oficialato brasileiro compreenda e compreende, eu espero, que não existe espaço para uma aventura autoritária no Brasil, em pleno século XXI. O país como o Brasil, né, se isolará completamente, em prejuízo da saúde pública, em prejuízo da economia, em prejuízo de tudo. Será um atraso de décadas na vida do Brasil. Não existe espaço para isso. Suponhamos que o Trump fosse presidente, já seria difícil, mas tudo bem, teria lá alguém, digamos, não sense compatível, que é o Trump e o Bolsonaro. Mas, no contexto que nós temos hoje, seria um desastre, qualquer coisa dessa natureza, e vamos esperar e torcer que o alto oficialato brasileiro tenha consciência disso. Mas, mesmo que tenha, o fato de se comportar dessa maneira para criar uma cena de intimidação é um uso político, e as Forças Armadas se comportando como um partido político, a serviço de um projeto de poder, e não da defesa da Constituição e não da estabilidade democrática do país.
É uma didática feita a partir do medo, né? É como se você fosse trabalhar para alguém e aí o seu chefe chamasse e falasse, vamos tomar um café e te levasse numa sala cheia de armas, né? Aí ele não precisa te falar nada, né? Mas ele tá te dando um recado ali, né? Ó, né? Caso você... O Vinícius já foi nessa sala já. Tava junto comigo ainda. Já participei de reuniões assim. Então. Caso aconteça alguma coisa de errado, ó, tem umas armas aqui, né? Marina, eu sei que você é muito simpatizante da pauta ambiental, né? De todas as questões relacionadas ao meio ambiente e tal. Isso é a tua vida, né? E eu tenho uma dúvida que, na verdade, eu sempre tive. O que o indivíduo pode fazer para ajudar a salvar o planeta? Olha, acho que, enfim, o planeta está vivendo as consequências da ação dos indivíduos, né? E traduzindo essa ação dos indivíduos nas diferentes instituições que fomos criando ao longo da história. Governos, empresas, nosso modo de vida, nosso padrão de produção, de consumo, tudo isso está destruindo o planeta. Acaba de sair o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança climática, das Nações Unidas, que apresentou a primeira parte do relatório, agora peremptoriamente atestando que existe, sim, uma alteração da temperatura da Terra em função da ação humana. Tivemos uma elevação, né, desde o período pré-industrial até agora, de 1,09 graus Celsius de temperatura. Desses 1,09 graus Celsius de temperatura, né, a ação natural, os processos naturais, é responsável por 0,2. No caso, a ação humana é responsável por 1,07 desse aumento de temperatura. Ou seja, a ação humana está elevando a temperatura da Terra pela emissão de gases, principalmente de CO2, dos combustíveis fósseis, advindo do carvão, principalmente mineral, do petróleo, do gás e de toda essa matéria orgânica, como é o caso de grandes desmatamentos e até mesmo os processos de degelo, né, que vão liberando também gases altamente nefastos ao equilíbrio climático do planeta. E, nesse contexto, nós temos que olhar, poxa vida, nós fomos capazes de produzir uma ação que criou digamos assim, uma espécie de escala geológica, né, um período geológico, que é o que alguns especialistas chamam de antropoceno. Só que, né, essa ação humana que foi capaz de antropizar de tal forma o planeta, criou um mecanismo da sua própria destruição. Acaba de sair também um estudo científico mostrando, né, que as correntes do Golfo do México estão sendo alteradas. Isso será uma catástrofe se o processo não for interrompido, um completo desequilíbrio que ninguém sabe sequer como lidar com uma coisa dessa. Nós já temos o degelo, né, que acontece nos Andes, nós temos um processo de degelo que está acontecendo, inclusive no Himalaia, em vários lugares do mundo. Isso tem consequências de elevação do nível dos oceanos, a liberação de mais gases, e podemos chegar naquilo que os especialistas chamam de ponto de não retorno, que é quando você desencadeia o processo, mesmo que você queira interromper, não há mais o que fazer. É como se você fosse em alta velocidade, na direção do precipício, você enxerga o precipício, você quer frear, mas aí já não há mais tempo para fazer. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil na questão ambiental. E é claro, isso me é muito caro, eu comecei muito cedo, ainda... Desde criança, eu sou apaixonada pela natureza. Depois é que eu fui descobrir que aquilo que eu fazia era meio ambiente, defesa da ecologia. E tem até um conselheiro do Vaticano que ele diz que ainda bem que a gente aprendeu a usar a força do vento para navegar,
antes de aprender e saber sobre as leis da dinâmica eólica. Então, eu aprendi a defender meio ambiente, ecologia, antes de saber os conceitos, mas fazia isso na prática. E hoje, uma das grandes questões para o Brasil é a Amazônia. A Amazônia é o nosso maior vetor de emissões. E o governo, no meio dessa situação em que todos os governos estão desesperados, correndo atrás, colocando isso como uma questão de segurança nacional, planetária, levando para o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil leva uma proposta na contramão de aumento da temperatura para 5 graus Celsius, quando a humanidade toda está lutando para estabilizar em 1,5. Isso é o apocalipse, é o Armagedon ambiental que o governo está propondo. É uma vergonha. O mundo inteiro. E é uma incoerência também para nós que cremos, eu falo por aqui. Eu sempre digo que é incoerente dizer que ama o Criador, né, e destruir a criação. Ele diz, né, que no Salmo, acho que é o Salmo 115, que Deus habita no céu, mas a terra ele deu ao homem para morar. Olha que presente maravilhoso. Né? E Eclesiastes, acho que é o livro de Eclesiastes 4, 6, que diz que é melhor uma mão cheia com descanso do que as 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. O que nós estamos vivendo agora é a ambição das 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito em chuvas que era para 1 ano, numa determinada região da China, que caiu praticamente em 1 dia. E isso está acontecendo. São secas estarrecedoras em alguns lugares e chuvas torrenciais, tempestades, furacões. As coisas estão ficando fora do controle. E isso é o problema das mudanças climáticas. Vinícius, antes de você perguntar, só para continuar na questão do meio ambiente, Marina tem falado aí do comportamento do governo, mas o governo recebeu super bem o próximo presidente, não foi, Marina, da Conferência do Clima da ONU, da COP26, né? Ele foi super bem tratado lá no Palácio, uma audiência com o presidente. Você falar isso assim até parece estranho. Ele não teve um tratamento diplomático bacana lá? Pois é, ficou esperando um tempão e não foi sequer recebido no mesmo período em que estava saindo todas essas informações catastróficas que ameaçam o planeta e a vida, a continuidade da vida, um dos bens mais preciosos que Deus nos deu, é com certeza o bem mais precioso. O presidente desistiu de receber uma autoridade climática que vinha colocar as verdades para ele sobre o grave problema das mudanças climáticas e falar da importância da COP, do clima que nós vamos ter em Glasgow, e preferiu ir mentir. Não quis ouvir as verdades da catástrofe ambiental que ele mesmo está ajudando a aprofundar com as queimadas e o desmatamento, e foi falar mentiras sobre urnas eletrônicas em uma entrevista que deu. Ou seja, né, esses constrangimentos que a gente passa, parece assim que a gente está à margem de qualquer coisa civilizada, a gente está se distanciando do que é uma democracia ocidental, na questão dos direitos humanos, na questão de meio ambiente, até mesmo nas atitudes de compaixão mínima em relação ao sofrimento das pessoas. E eu fico pensando, tem gente que acha que essa pessoa é o representante dos cristãos e do cristianismo. Eu não consigo identificar, né? Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, né? Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E eu sei que a árvore do evangelho, ela dá o fruto da compaixão, dá o fruto do respeito, dá o fruto do trabalho e da responsabilidade. E ter um presidente que deixe de trabalhar em defesa de proteger a vida do seu povo e da humanidade, e vai ficar dizendo mentiras em um programa, seja ele qual for, sobre urna eletrônica, sinceramente, eu não consigo ver esse bom fruto que muita gente alega que tem. Toda criação geme sente dores de parto, né? Sim. A Bíblia vai dizer, o Marco falou que Em Apocalipse tem uma coisa muito interessante, Vinícius, que eu não lembro exatamente aqui qual é o capítulo, mas tem uma parte que fala que Deus um dia voltará para destruir aqueles que destroem a terra.
Pode procurar no Apocalipse, que você vai encontrar que ele voltará para destruir aqueles que destroem a terra. Tem uns mistérios bíblicos que são muito interessantes. Por exemplo, lá Deus disse, faça-se isso, aquilo e aquilo outro, e tudo era muito bom. Mas você não ouviu Deus dizendo, né? Como disse, faça-se a luz, faça-se a água. A água já existia antes, é um mistério. Então, quando você o Espírito não pairava sobre as águas. Exatamente. Você não respeita algo que já existia com Deus antes de qualquer coisa. Você está se metendo numa encrenca muito grande. E o que está acontecendo no mundo, em várias regiões, vai ser a ausência material de água, inclusive aqui no Brasil. Essa estiagem que está secando o reservatório, aumentando tarifa de energia, fazendo com o custo da energia, fazendo com que haja mais inflação, com os preços das mercadorias aumentando, isso já é em função das mudanças climáticas, o problema que o governo não se importa de desmatamento, de queimadas, e nós temos uma situação em que destruir o presente que Deus nos deu é algo que é um pecado, com certeza, né? Porque nós somos privilegiados, nós estamos num lugar do mundo que tem 22% das espécies vivas do planeta. Nós temos 11% da água doce disponível no mundo. De toda essa água que temos, mais de 70% da superfície terrestre de cobertura com água, só 0,3% pode ser usada para o uso humano e dessedentação animal. Desses 0,3%, nós temos 11%. Desses 11%, 86% é a Amazônia. A chuva do sul, do sudeste, do centro-oeste e da América do Sul vem da floresta amazônica, que bombeia, né? Cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. Para bombear essa água, precisaríamos de 50 mil Itaipu trabalhando ininterruptamente. Deus nos dá isso de presente, de graça, com a força do vento, com o sol e a floresta que ele mesmo plantou. Marina, só para complementar aqui, os teólogos aqui, né? Porque você falou sobre a água, se a gente for falar de água, a água é algo que existe, como você falou, a primeira criação da humanidade, o ser humano é 70% água, o batismo acontece nas águas, o milagre de Jesus, a transformação de água em vinho, a maior simbologia do povo de Israel tem a ver com água, né? Que é a abertura do mar, né? Vermelho. E quando Jesus faz a analogia do cara que se converte lá com a mulher samaritana tá pegando água e ele fala que do seu interior vai jorrar água, né? Então, tipo assim, a coisa que a Bíblia mais fala é de água, né? Exatamente. E grandes alianças e casamentos foram iniciados à beira de um poço, que tem a ver com água. Moisés encontra as filhas de Jetro no poço, que tem a ver com água. E para quem quer a água das águas de todas as águas, quando Jesus é ferido do lado, sai água e sangue. Só antes da pergunta, da água viva. Antes da pergunta, Vinícius, Apocalipse 11:18, para destruir os que destroem a terra. Obrigada, viu? Pronto. Esse é meu pastor, cara, que homem. Não, esse não. O Marco falou da Marina ser simpatizante ao meio ambiente. A Marina é totalmente premiada aí por causa de projetos sobre o meio ambiente. E a gente continuando falando sobre a Bíblia aí, Deus nos chama para uma reconstrução, para uma reforma daquilo que foi caído, né? O mundo jaz do maligno, mas quem entendeu o reino de Deus, quem entende o reino de Deus, vem para esse lado do bem, dessa reconstrução do mundo, de Deus chamar e falar assim, agora a gente tem um novo jeito de viver, agora a gente tem um novo jeito de fazer as coisas, né? Então a gente já não... toda a criação agora a gente enxerga com outros olhos, né? Marina, só saindo desse, acho que a gente já daqui a pouco já está caminhando para o final e eu não posso deixar de falar sobre isso. 2010, Marina foi candidata, 2014, Marina foi candidata, 2018, Marina foi candidata. Para 2022, a gente se vê falando já de pesquisas com Lula e Bolsonaro no segundo turno. O que Marina
vai fazer e o que Marina faz para mudar isso para 2022 e como que conversa com a população para entender que há uma terceira via. Eu trabalho pela construção de uma terceira via no campo democrático, comprometido com um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, com combate às desigualdades sociais, com uma visão de país que atenta para os graves problemas em relação aos 14 milhões de desempregados. Eu trabalho para que a gente quebre essa polarização que nos cindiu e nos micropolarizou. Hoje nós somos um país cindido, fragmentado. Trabalho por tudo isso na tentativa de que se faça o debate sobre um projeto de país e não um projeto em torno do nome de pessoas e projeto de poder, e fazendo esse debate com a aderência de diferentes setores da sociedade, comprometido com uma política de longo prazo para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento sustentável, para o combate estrutural das desigualdades e todas as formas de preconceito, inclusive as reparações que precisam ser feitas em relação aos indígenas e aos pretos que vivem uma situação de massacre. Eu trabalho para que a gente possa fazer essa construção. E depois a gente veja qual é o melhor nome para tornar esse projeto vitorioso, e mais do que para ganhar, tem que ser para implementar, porque tem muita gente que concorda com tudo para ganhar e depois faz algo completamente diferente. E quebrar essa polarização que está aí, que tanto mal fez ao Brasil. Eu tenho feito esse debate na sociedade, nos lugares em que eu tenho oportunidade, eu me sinto tranquila, eu já fui candidata 3 vezes. As últimas 2 eleições, 2014, foi um massacre em relação à minha candidatura. 2018, eu me recusei a fazer o discurso do ódio. Aliás, eu sempre ponho nos meus programas de governo de que a minha campanha não terá como estratégia espalhar mentiras, desconstrução de biografias de ninguém. Não é? Eu nunca vou ficar dizendo de quem quer que seja uma coisa que eu sei a priori que é mentira. E nem permito que a minha campanha, não permitia que a minha campanha fizesse isso. Então, paguei o preço, mas eu sempre digo, eu prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. Não é? Porque a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. Mas hoje eu estou imbuída do propósito de um projeto de país, de criar uma nova lógica política que dê aos políticos o senso de humildade de que o Bolsonaro germinou no solo dos governos de PT e PSDB que ficaram tanto tempo depois da reconquista da democracia. Criar uma situação de decepção, de revolta, uma série de coisas, junto com o conservadorismo em estado de latência que existe no Brasil, uma postura reacionária, às vezes fundamentalismos políticos e até religiosos que afloram nesses momentos, mas isso tudo foi sendo incubado, germinado nesse terreno. Tem que reconhecer o que de errado foi feito do ponto de vista ético, o que de errado foi feito do ponto de vista político, que germinou isso que está aí. Sem essa autocrítica, é muito difícil. Agora, essa autocrítica precisa de ter humildade. E eu digo, olha, esse é o momento de olhar de baixo para cima, e não de cima para baixo. Tem muita gente aí olhando de cima para baixo. Olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós está, né, 14 milhões de pessoas desempregadas, acima de nós está, vamos chegar a quase 600 mil vidas perdidas, acima de nós está cerca de 18 milhões de pessoas em situação de fome, a destruição do meio ambiente, uma série de jovens e pessoas que não terão futuro porque foram privadas da educação. Acima de nós está a democracia, o direito à liberdade. Acima de nós está o Estado laico, que é bom para quem crê, para quem não crê, para todas as pessoas. Esse é o debate que eu estou fazendo e disposta nessa construção de uma alternativa à polarização. Marina, Vinícius foi liso nessa. Vinícius foi liso nessa pergunta, né, Zeca? Porque ele começou com a construção teológica que cruzava com o meio ambiente, para no final da questão falar, mas e Lula e Bolsonaro? Eu lembrei de um dado aqui que eu li sobre o relatório da ONU, cara, que
era para 2050 esse aumento dos graus Celsius e tudo mais, e está para 2030 aqui agora, cara, 2030, falta praticamente 8 anos, 8 anos atrás é muito recente. Então, eu lembrei de tudo isso, mas eu acabei na candidatura. Muito bom. Marina, quem tem aparecido muito para falar principalmente dessa questão de terceira via é o Ciro Gomes. Está em todos os lugares, dando entrevista para todo mundo, está falando com todo mundo, tem aparecido muito. Você acredita que ele representa essa terceira via? Ele está fora desses partidos que já estão aí no poder? Bem, ele tem feito esse esforço, não há dúvida. Aliás, o Ciro se colocou como candidato assim que terminou as eleições, né? Quando eu digo que a gente tem que focar no projeto, eu inclusive já disse isso pessoalmente para ele, e ver depois qual é o melhor nome para esse projeto. Enfim, é um esforço que está sendo feito, mas eu tenho uma preocupação com o debate já em torno de nomes, colocados já fixamente, praticamente, até em função de determinadas circunstâncias, não é? Mas o esforço da terceira via está sendo feito. Obviamente que no Brasil, essa história do centro, né? Eu defendo que a gente tem que ter um esforço para que não venha aí um pacote travestido de uma proposta de centro-esquerda com centro-direita, mas que, na verdade, são os de sempre, que inventam que são de centro para poder abocanhar qualquer projeto de poder viável. No Brasil, infelizmente, essa questão do centro, não é? Fica sempre um espaço vazio, quem ocupa esse espaço é o centrão, que não tem nada a ver com o centro. O centrão é um grupo difuso, sem cara, sem rosto, que se prepara para estar e abocanhar qualquer governo. Estavam com os governos do PT, com os governos do PSDB, agora estão com o Bolsonaro. Eles ficam com um pé em cada canoa, com um jet ski no meio, para sair em alta velocidade na direção de quem ganhar o poder. Isso é o centrão. Hoje, o centrão está mandando e desmandando no governo e no país, estão controlando o orçamento, conseguiram fazer essa mudança, né, no fundo eleitoral para ter muito dinheiro para suas campanhas milionárias em um momento de pandemia em que os recursos deveriam ser usados para saúde e educação, estão promovendo grandes retrocessos em vários setores, principalmente meio ambiente, aprovando projeto da grilagem, projeto que não permite mais demarcação da terra dos nossos indígenas, projetos que acabam com o licenciamento ambiental e, como se não bastasse, agora uma reforma política de conveniência para perpetuar os mesmos no poder, com essa história de distritão e todas essas discussões oportunistas a cada véspera de eleição, e, obviamente, que é sempre o cálculo, o que faz com que eles possam ter mais bancadas para tornarem refém todo aquele que chegar ao poder. Legal. Marina, eu vi uma fala uma vez sua naquele congresso Missão na Íntegra, que você falava sobre a igreja cidadã. Eu achei muito interessante. Na tua visão política, que tem uma visão política social, como que é a postura de uma igreja que realmente é relevante para a sociedade? Assim? O que seria essa igreja? O que ela tem que fazer? Bem, a primeira coisa é seguir os ensinamentos de Jesus. Seguindo esses ensinamentos vai ser relevante. E aí você tem que perguntar, relevante para quê? Relevante para disseminar o amor, relevante para ajudar a combater as injustiças, relevante para diminuir a dor daqueles que sofrem, relevante para defender a liberdade, relevante para poder fazer a diferença no vale. Essa é a igreja relevante, né? E quando eu olho para o Sermão do Monte, eu não consigo imaginar que essa palavra ela não faça diferença. Ela faz a diferença, só que ela se dispõe a fazer a diferença não é dentro, servindo nos palácios, né?
é servindo aos mais frágeis, aos mais necessitados. Essa lógica que é uma inversão, né, do que se tinha. Uma vez eu li um artigo de um pastor até que nos deixou, o pastor Elber, que era responsável por uma revista muito interessante, que é a Ultimato. Né? E ele dizia o seguinte, né, que muitas vezes aquilo que é dito nos textos bíblicos, inspirado por Deus e pelos seus profetas, talvez nem eles entenderam aquilo que estava sendo dito através deles. Porque quando o profeta Isaías diz que, olhando para ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos, talvez ele não associasse ao Messias, porque o Messias viria com todo o poder, com pompas e circunstâncias, num resplendor inimaginável. Né? Então, era difícil para aquela mentalidade, aquela visão, aqueles ideais identificatórios, enxergar o Messias em alguém em situação de tanta degradação. E a palavra de Deus vai se revelando na história. Hoje, nós temos muito mais elementos de renovar o nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo, né? Porque ao mudar as realidades, ao chegar às verdades, a gente não pode ficar repetindo as mesmas coisas. Então, a igreja relevante é aquela que olha para esse Jesus que nenhuma formosura tinha para que o desejássemos, olhar para os lugares que não têm formosura e levar a formosura de Jesus. Amém. A gente vê a Marina falando de teologia da libertação, fazendo interpretações bíblicas. A gente traz pastor aqui que nunca nem falou, nunca nem citou a Bíblia, cara. Cara, nunca falou um versículo aqui, cara. Tem pastor que se você falar para ele de teologia da libertação, ele vai achar que é para expulsar demônio. É verdade. Sexta-feira da libertação. Para de queimar o filme dos pastor, cara. Você citou tudo isso e a mídia, num geral, enxerga a igreja como um pessoal assim que falta educação. Não educação no sentido de como se comportar, mas educação no sentido mesmo de conhecimento. Falta de conhecimento para a igreja brasileira? Bem, acho que se a gente for decantar as dificuldades da educação brasileira, falta para todas as pessoas. Todo mundo, Nós somos um país que está atrás do Chile em termos de educação. Agora, isso vem muito no sentido de um debate que eu acho que é um equívoco, de ficar opondo ciência e religião. Né? A ciência é uma ocupação enfadonha, acho que segundo Eclesiastes, né? Que Deus deu aos homens para se ocupar, e presta um serviço altamente relevante para a sociedade, para a humanidade. O apóstolo Paulo diz, olhar de tudo e retém o bem, né? Deus não se agrada da ignorância em absoluta. Você tem que ser alguém que é capaz de compreender o mundo. O próprio apóstolo Paulo era um homem que eu conhecia desde, digamos assim, da sua própria fé, com altos conhecimentos em relação à sua fé judaica, mas também conhecia da filosofia grega, também conhecia de uma série de outras fontes de conhecimento, e talvez por isso ele tenha sido o apóstolo dos gentios. Se ele não fosse uma pessoa capaz de fazer determinadas sínteses com a contribuição, inclusive da filosofia grega, né, com a contribuição da poesia, de uma série de questões que ele era muito bem informado, ficaria muito difícil manejar todas essas ferramentas. Deus não se agrada de que a gente diga que não vai conhecer as coisas, porque ele é que nos limita. Ele é o dono do conhecimento. Né? Então, é olhar de tudo e reter o bem. Eu me alfabetizei aos 16 anos, eu sou apaixonada pelo conhecimento, fiz Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau, com muito orgulho sou professora de História, com especialização em Psicopedagogia pela Universidade Católica e com especialização em Teoria Psicanalítica pela UNB, e quanto mais eu me aprofundo no conhecimento, mesmo daqueles que dizem que não creem
mas eu fortaleço a minha fé. Amém. Muito bom. Que Senhoras lindo. e senhores, Marina Silva no Roda Bíblica. Muito bom. Feliz estar aqui com vocês. Obrigada. Que benção. A gente que agradece, Marina. Obrigado pelo carinho. Que Deus derrame muita graça aí na sua vida, na sua caminhada também, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, por nos atender. Foi muito legal, muito bacana. Eu Meus te amigos. agradeço. Obrigada aí, Marcos, Vinícius, e você, Zeca. Nós que agradecemos, Marina. Fiquem Muito com obrigado, Deus. viu? Sem Certo. dúvida. Foi uma honra aqui, um prazer falar com você. @Roda Bíblica Podcast, você encontra todo o nosso material, seja no Instagram, no YouTube, onde você achar melhor. Amigos, obrigado, viu, pelo carinho aí. Tamo junto.